Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a questão do perdão, ela perpassa toda a história da humanidade. Desde quando Deus criou o homem e a mulher e esses contrariaram os desígnios de Deus, pecando contra Deus, ou seja, atraindo para si a mácula, a mancha do pecado, a misericórdia divina já começou a ser demonstrada em favor do homem e da mulher. Deus não retirou do homem o que ele havia lhe dado. Deus continuou amando, cuidando, protegendo o homem. Mas essa misericórdia divina ganha sua plenitude na pessoa de Jesus. E algo de extraordinário acontecia quando Jesus falava desse amor, dessa misericórdia, porque as pessoas não conseguiam compreender que Deus, ele não é um Deus que pune, um Deus vingativo, um Deus carrasco. Ele é um Deus amor, um Deus misericórdia. Por isso que Pedro tem uma dúvida bastante pertinente. Quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até 7 vezes? 7, nos textos sagrados, tem o sinônimo, o sentido de totalidade. Então, Pedro não estava longe de uma reflexão também apurada aos moldes de Deus. Um perdão que é total. Mas só que Jesus vai além. Jesus ele não quer que a gente perdoe a pessoa numa totalidade, talvez, humanamente falando. Jesus quer que a gente perdoe 70 vezes 7.
inúmeras vezes, de uma forma infinita. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele quer e gostaria muito que as pessoas aprendessem isso. E por isso que ele conta essa parábola bonita, que alguém devia uma enorme fortuna. Todos nós temos uma dívida enorme com Deus. Todos nós. Não tem um ser humano, um ser vivente da raça e do gênero humano nessa terra que não deva a Deus uma enorme fortuna de incalculável valor. E Deus perdoa a cada um de nós. Perdoa de tal forma, com tanta grandiosidade de amor, que nos dá seu próprio Filho. Ele mesmo paga a nossa dívida. Ele mesmo assume a nossa corresponsabilidade nessa culpa. E depois ele olha e quer e deseja que nós também reproduzamos isso uns com os outros. É o que nós não entendemos a dinâmica divina. O perdão de Deus para conosco é garantido, é verdadeiro, é graça, é dom. Nós não conseguimos reproduzir isso com os nossos irmãos. Uma dívida pequenina, uma palavra maldita, um mal-estar, uma discussão, uma ação que talvez contrariou os pensamentos, os sentimentos, as realidades entre os envolvidos. Situações que, de certa forma, não é nada demais em comparação com a dívida enorme que a gente tem com Deus. E quantas pessoas se fecham no seu ódio, no seu rancor, na sua mágoa. Quantas pessoas permitem que o seu caixão seja tampado e com você seja sepultado tamanho ódio, tamanha raiva, tamanho rancor. Quantas pessoas permitem que a outra cerre os seus olhos, levando para o túmulo esses sentimentos pejorativos, quando na verdade todos nós recebemos o perdão de uma dívida incalculável. Qual seria a maior dívida que nós teríamos uns para com os outros em comparação com a dívida que nós temos com Deus? Qual de nós seria capaz de comparar, qual de nós teria o direito, melhor dizendo, de continuar com raiva, com rancor, com mágoa, de mal um do outro, quando que na verdade aquele que tinha todo o direito de virar as costas para nós, nos doou, nos entregou seu próprio Filho, assumindo a nossa pobreza, a nossa insignificância, para nos resgatar e devolver não só o perdão de nossas faltas, mas a dignidade de filhos e filhas muito amados de Deus? Quem de nós teria a ousadia de sustentar um sentimento tão hediondo, tão horroroso dentro do seu próprio coração quanto a falta de misericórdia? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nosso Senhor, Ele vai cobrar de nós essa atitude, essa postura, como o patrão da parábola. No céu não tem como, e eu já estou convencido disso, a pessoa entrar lá com o coração resguardado, vestido, revestido de uma couraça de sentimentos pejorativos. Não tem como. Por isso, esse calabouço, essa prisão, a gente tem que vencê-la aqui e agora. Porque o hoje, ele é certo. O agora, ele é certo. Mas o daqui a pouco, o amanhã, nós não sabemos. Então, não pague para ver. Não espere para ver acontecer. A situação da misericórdia, ela é muito melhor, muito mais sublime e até mesmo muito mais interessante do que experimentar o choro e o ranger de dente, a tortura do pagamento de uma dívida que você por si só
não seria capaz de pagar jamais. Aceite a misericórdia divina na sua vida e faça com que outros sintam a mesma situação. A misericórdia que vem de Deus passa pelo seu coração e atinge o coração do seu irmão, da sua irmã. Viver sentimentos pejorativos é uma falta de amor acima de tudo, mas é também uma contrarresposta, uma negação daquele amor que Deus tem por você. Bom dia.